E aí galera, de boas? Boa segunda parte agora, falando aí um pouco sobre o movimento 2D e 3D. Nessa parte agora eu vou mais falar um pouco mais de uma curiosidade, assim, que eu acho que na minha graduação foi algo que ninguém me falou, mas eu percebi, óbvio, né? De meio que tipo assim, eu sempre perguntava de onde vinha aquelas equações de movimento de queda livre. A gente sempre decorou, tipo, usa lá, sorvetão S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a VO mais AT, aí depois tweet L, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, e você ficava... Mas de onde vem essas equações, né? E isso daí também era polêmico que ninguém explicava, né? Agora você vai ver que isso vem das definições de derivada integral, né? Então, eu vou mais explicar de onde vem isso, eu acho isso interessante para vocês saberem. E também vou falar um pouco sobre movimento relativo, que isso é importante também, que pode ajudar. Que é aquele movimento, tipo, geralmente é um referencial diferente, né? A gente sempre tem um referencial inercial, né? É uma coisa de olhar, por exemplo, eu soltei uma, sei lá, soltei uma bolinha. Eu vendo no meu referencial, que eu estou na Terra, queda livre. Mas se eu estiver lá no espaço, que movimento vai ser? Não vai ser um movimento de queda livre, né? No espaço tem a rotação, então a bolinha vai estar fazendo assim, ela vai estar rotacionando ao mesmo tempo que está caindo, né? Então, definir o referencial é importante, né? Sim, eu sei, a física é um pouco brisa às vezes, né? Mas é interessante. Então, bora lá, bora lá. Ai, meu Deus, travou. Foi. Essa é uma tabela, né? Peguei a tabela em ensino médio para mostrar para vocês, né? Essas são as fórmulas que vocês geralmente decoram, né? Movimento circular não vou falar muito, porque a gente não definiu não fazer as aulas assim, porque não cai muito para P1, se vai cair só na P3 e é muito parecido aos outros movimentos assim de definições, né? Então não vai mudar tanto assim. Lembra aquela função de deslocamento, né? Esse é um movimento uniforme. Esse é um movimento uniforme que a gente estuda, né? S igual a SO mais VT, que é o sorvete. Esse é o sorvetão, né? Função horária da posição, velocidade, Torricelli. Ou seja, todas aquelas equações que a gente aprendeu no ensino médio, mas a gente nunca soube de onde vem isso, como eu provo isso, ou, ou você sabe, tipo, mas como eu vou utilizar isso? Será que isso é para todo movimento? Não, existe alguma técnica para mim descobrir, por exemplo, a velocidade ou deslocamento, posição, se ela for diferente? Existe, né? Nem todo movimento tem aceleração constante, ou velocidade constante. Às vezes vai ter movimento que vai ter velocidade varia, aceleração varia, ângulo varia, tudo varia, é um movimento super louco, tudo variando. Existe esse movimento sim. Vai cair para vocês? Provavelmente não. Vai cair geralmente uma aceleração constante e tal. No máximo aceleração que varia em t, mas eu já vi aceleração que varia em exponencial, logaritmo. Então depende do movimento que você está estudando, entendeu? Então bora lá. Quando a gente falava de movimento uniformemente variado, né? Que é essas equações aqui do meio, que a gente aprendeu. De onde vêm essas equações? Bom, aqui está explicado pouquinho passo a passo, eu vou tentar explicar para vocês aqui. Como eu disse, eu já espero que se vocês estão assistindo essa aula, se vocês já tenham visto um pouco de integral e derivada, né? Tem a aula do Gui, a aula do João também, pode ajudar, né? Então vamos provar isso. Ai meu Deus, computador, caneta. Então a gente vai partir. Bom, com o movimento uniformemente variado, o que a gente sabe? É certeza desse movimento. A aceleração é constante. Partindo dessa verdade que a gente sabe, que a aceleração é constante, a gente vai chegar naquelas fórmulas que a gente acabou decorando. Então, primeiro de tudo, qual que é a definição de aceleração? Instantânea, estou falando aqui, né? Aceleração, variação da velocidade pelo tempo. Então, aqui, dv sobre dt, certo? Isso eu expliquei na primeira parte dessa aula, né? Partindo daqui, a gente vai fazer o quê? Vai separar as derivadas. O pessoal de cálculo não gosta muito disso, isso é meio errado fazer, mas tá certo também, entre aspas. É meio errado, mas também tá certo, sabe? Porque a gente está pegando um infinitesimal de tempo, um infinitesimal de velocidade. O certo aqui é aplicar pelo limite, pela definição, mas dá trabalho, eu não gosto. Então, vamos fazer por derivada normal, né?
Aqui então seria o quê? Você separa, né, ADT e DV, aí você aplica a integral dos dois lados. Isso é uma técnica chamada técnica da separação, mas é bem simples, e vocês vão aprender a pegar duas variáveis infinitesimais e achar a fórmula, duas ou mais, variando em cálculo 3. Cálculo 3 é só isso, só vai estudar isso. Eles vão ficar um semestre inteiro estudando, nossa, eu tenho duas derivadas, três derivadas, como é que eu vou achar uma fórmula? Cálculo 3. Deixa para cálculo 3. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Separou porque é integral de um tempo 0 a t, de um tempo v0 até um tempo v. Aí, integral normal. Como é que eu aplico essa integral aqui? Bom, o a é uma constante, eu posso jogar para fora, certo? E eu aplico dt e aqui dv. Como aqui eu tenho 1 aqui, né, no caso, tá 1 subentendido. Opa, tá 1 subentendido, vai dar o quê? A vezes t, e aqui vai dar v, normal, né, no caso. Que é a aplicação direta da integral, né? Aí aqui eu tenho os limites dessa integração, que vai de 0 a t, aí eu tenho que aplicar aquela lei fundamental do cálculo, que é feito pelo Gauss, né, que vai ser a vezes t menos 0 e v menos v0 aqui, que seria só a variação mesmo, assim, quando é a variável, né? Eu sei que eu posso estar falando coisas que vocês não viram, mas é aplicação da integral direta, né? Então, quando é uma integral diretona assim, a gente só faz a variação dos limites. E a integral a gente sempre pensa, bom, se eu o que eu derivar vai ser aqui dentro. Então, aqui o t, se eu derivasse, ele voltaria nessa integral aqui dentro, sabe? Então, meio que o derivado integral é o processo inverso. Então, sempre quando eu integro, eu penso assim, bom, o que eu derivaria daria essa função que está dentro da integral aqui. Esse é o teorema fundamental do cálculo que vocês vão ver também. Se você também está vendo essa videoaula agora no começo e não está entendendo, não tem problema, relaxa, isso aqui é só algo que eu estou fazendo a mais, que eu achei interessante mostrar para vocês de onde vêm essas equações. Mas pode ter certeza que se você não está entendendo agora, vai dar uns dias ou meses vocês vão entender sim. Vão entender. Bora. Aí aqui eu isolo, por exemplo, dá um a t menos 0 e um v menos v0, isolo, obtenho o quê? Isso, aquela equação da velocidade. Cheque. Provei a primeira, né? Vocês entenderam de onde vem, partindo da proposição verdadeira, que é o quê? Aceleração constante daquele movimento. Como a gente sabe, quando é o movimento da queda livre, a gente sabe o quê? Que o g é constante. Por isso que cai nessas mesmas equações, partindo dessa mesma suposição. Aceleração constante. Como eu tenho a função de v, eu vou aplicar a definição dele agora, que é o ds dt, que é o dr lá no caso, que é o posicionamento pelo dt. Né? Variação do posicionamento pela variação do tempo, instantânea. Faço a mesma coisa, separo aqui, né? E aplico a integral de um tempo 0 a t, de um espaço 0 que eu saí até o espaço final. Faço aí, no caso eu vou pegar esse v aqui e substituir aqui dentro, certo? E o ds é normal, que não tem nada variando aqui, que eu tenho um subentendido. Aí aqui vocês aprenderam, não sei se vocês viram, quando vai fazer uma integral assim, a gente pode separar, a integral da soma você pode separar. Chegando no quê? O v0 é uma constante, então dá um v0 vezes t, mais um a. E agora, at ao quadrado sobre 2. Por quê? Aquele mesmo conceito, né? T ao quadrado derivando, eu multiplico 2t, aqui em cima vira 1, sobre 2. Corto os 2, dá t, que é a multiplicação da aceleração aqui no começo. Então, você vai chegar aqui nessa equação, aplicando os limites da integral, você vai chegar no quê? v0 vezes t, mais at ao quadrado sobre 2 é igual a s menos s0. Aqui dá s menos s0. Que chega naquela equação do sorvetão. Certo, galera? Foi mais uma explicaçãozinha meio rápida e básica de como chegar naquelas equações que a gente aprendeu no ensino médio. Qualquer dúvida, chama nós. Chama nós. Bom, aí agora, um movimento que a gente estuda, basicamente, eu não coloquei as fórmulas aqui, vocês vão ver livros, com certeza os professores vão passar para vocês também. O que eu acho importante aqui é explicar esse movimento, o que é esse movimento balístico. Que as equações vocês já viram e tem, acho que um exemplo na lista também que eu posso ajudar vocês de como resolver eles utilizando as equações, né? Então, bora lá.
O movimento balístico, ele é um movimento geralmente caracterizado por duas dimensões. Então a gente pode caracterizar ele pelo movimento x e movimento y. Beleza. Só que aí, o que acontece nesse movimento é, eu vou ter uma... Geralmente é pensado por uma bomba, mas, por exemplo, eu vou ter uma partícula que ela vai ter uma velocidade inclinada inicial. E por ela ter essa velocidade v0 aqui, isso vai acarretar várias coisas nesse movimento. Ele vai ter esse movimento que parece uma parábola, parece essa equação da trajetória. Quando vocês fizerem a equação da trajetória, vocês vão ver que é uma parábola assim. Como eu obtenho a equação da trajetória? Seria você isolar o tempo, como eu vou explicar depois, o movimento vai ser essas equações, né? Você isola o tempo numa dessas equações e substitui aqui embaixo na outra. É isso. A equação da trajetória, ela é a equação do espaço pelo tempo, pela velocidade. Você está caracterizando a velocidade em relação aos posicionamentos dele no eixo. Essa é uma equação da trajetória. Não tem tempo. Então, bora. Aqui o que acontece? Vai ter dois movimentos específicos em cada eixo. O eixo X, você, desprezando os atritos, né? Você só vai ter a característica de um movimento, que vai ser um movimento de uma velocidade constante, uniforme. Como essa velocidade é zero, a gente pode decompor ele em dois vetores, em x, que é uma velocidade x, e y, que é um VOY. Esse VOX, como não tem nada atrapalhando essa partícula, entre aspas, que está em x, não tem nada atrapalhando, não tem atrito, não tem nada, ele vai seguir infinito com essa velocidade x constante, até atingir o chão, no caso, né? Então, nesse caso, ele é um movimento, no eixo x ele é um movimento uniforme, porque ele tem uma velocidade x constante. E no eixo y, o que vai acontecer? No eixo y eu já tenho algo atrapalhando sim. O que eu tenho? A gravidade. Como eu tenho a gravidade, que é algo constante, então eu vou ter uma velocidade que ela vai variando, por exemplo. Então, o que faz sentido, né? Você joga uma bolinha, ela tem que descer. Alguma coisa está puxando para baixo. E ela diminui variando uniformemente, porque essa aceleração é constante. Então, eu tenho uma velocidade, ela faz assim. Ela começa muito grande, ela vai parando, parando até parar. Depois ela desce grande de novo. Esse é o movimento de queda livre. Então, queda livre não, movimento de... queda livre é que se cai assim, mas é um movimento uniformemente variado. Então, no eixo Y, eu vou ter um movimento chamado de uniformemente variado. Por que ele é uniformemente variado? Porque ele vai ser um movimento com uma aceleração constante, em que a velocidade vai estar variando uniformemente. Então é isso. Você vai dividir essas equações desse movimento em dois eixos, x e y, em que no eixo x você vai utilizar as equações do movimento uniforme, e no eixo y utilizar as equações do movimento uniformemente variado. É isso. Aí com isso vocês podem descobrir várias coisas que são importantes. Às vezes ele pede, por exemplo, a altura máxima. O tempo que demorou para atingir a altura máxima, o tempo para atingir o chão, a velocidade que atinge o chão, qual que é essa velocidade em x, às vezes ele não dá o v0, às vezes ele dá o θ, qual é o alcance máximo. Existem várias coisas, por isso que eu não peguei exemplo, porque existem várias coisas que isso daí você tem que fazer com exercício. Mas o mais importante é vocês entenderem que o movimento balístico ele é caracterizado por dois movimentos, em x e y. Em x você vai utilizar as equações do movimento uniforme, em y você vai utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Quais são as equações? Vocês viram a tabelinha do ensino médio. O movimento uniforme ele é caracterizado pelo sorvete, lá que vocês aprendem, S igual a SO mais VT. Certo? E o movimento uniformemente variado são essas equações aqui, sorvetão, vovô até e o Torricelli. É isso. O Torricelli, eu não coloquei, eu provei de onde vem as fórmulas de V e de espaço. Eu não provei o Torricelli porque o Torricelli ele vem basicamente do isolamento dessas duas equações. E vocês se perguntarem, que movimento é esse do Torricelli, né? Eu tenho aqui, não tenho tempo, eu tenho deslocamento e velocidade, né? Parece sim uma equação de uma trajetória, o movimento Torricelli, né? Mas aqui vai dar um movimento específico, depois que vocês podem isolar e caracterizar.
Então, meu intuito aqui não é trazer exemplos, mas sim a teoria. Eu acho que isso que é o que é o mais importante, de vocês entenderem que esse movimento depende sim de dois movimentos, uniforme e uniformemente variado. Tem um exemplo na lista, eu vou ajudar vocês também, se vocês precisarem, mas isso vocês vão conseguir, tudo que vocês quiserem desse movimento, vocês conseguem com essas equações, né? Bora, vou falar agora um pouco para acabar essa aula, um pouco de movimento relativo e a gente acaba tudo que é de 2D e 3D. Movimento relativo é aquilo lá que eu disse para vocês, depende do referencial que a gente está estudando. Então, muitas vezes a gente pode mudar o referencial, a gente vê alguém em movimento, por exemplo, se eu tenho um ônibus e eu estou jogando, tem um pêndulo no ônibus, sim, é meio, por exemplo, básico. Para a pessoa que está olhando o ônibus, está dentro dele, eu estou olhando o pêndulo de assim, né? Andando normal. A pessoa que está lá fora tem um outro movimento, porque ela está vendo tipo um movimento assim, ó, do pêndulo. Por quê? Porque o ônibus também está andando, então tudo depende do referencial. Como a gente vai resolver as coisas de movimento relativo? Vetores. Vetores vão resolver isso. Tudo vai ser resolvido por vetores. Aqui eu trouxe um exemplo de como a gente resolve problemas de 1D e de duas dimensões utilizando vetores. Então imagina você, eu tenho duas referências aqui. Referencial A e B. Nessa partícula que está em movimento aqui, né? Bom, esse é o movimento 1D, então só em X ela está se movendo. Eu tenho um referencial B que também se move. E o referencial A que ele tá parado, né? Então um referencial inercial que chama. Enquanto eles estão observando essa partícula P. O que acontece aqui? Bom, se eu fosse fazer por vetores ou representar o deslocamento, por exemplo, de P, eu teria, por exemplo, eu estou no referencial B, meu deslocamento, eu tenho a partícula, eu estou aproximando dela, vai variando. No referencial A, eu tenho esse deslocamento que está variando também, certo? Essa partícula está movimentando. E a partícula B é relativa a esse referencial que está em movimento, né? O que eu posso fazer aqui? Bom, se eu pegasse um vetor, então eu ligo a ponta do meu referencial A até o meu referencial P, lembrando que isso é um D, eu estou só representando aqui, depois eu ligo o meu B até o P. Certo? A bolinha P está no eixo, né, que é um D só. O que vai acontecer? Vetorialmente, eu tenho que XPA vai ser igual ao XPB, certo? Mais o XBA. O que é esse XBA? Bom, o XPA vocês entendem, é um vetor que liga o referencial A à partícula P, e o XPB é o vetor que liga o referencial B à partícula P. Beleza. O que é esse XBA? Ele é um vetor que vai ligar o referencial B ao A, né? Como o referencial B se move, e essa velocidade entre o referencial A e B é constante, eu vou ter esse vetor que vai ser caracterizado. Então, XPA vai ser o X. Eu tenho aqui o X, que é o vetor. Posso fazer por vetor aqui do lado, mais bonitinho, né? Então, aqui daria um, aqui daria o outro, e aqui daria o outro. Esse daqui é dos referenciais, então eu tenho XBA. Esse daqui que está subindo, eu estou pegando do BP, né, da partícula. E esse daqui eu estou pegando um X deslocamento, que é o quê? O AP, que eu estou pegando do PA, AP, que eu estou pegando da partícula P. Ou seja, tá vendo que é uma soma de vetores? Se eu pegar XBA mais XBA mais XBP, ele tem que dar o XAP, que é o do referencial A. Então, tudo vai ser resolvido por vetores, né? Então, para o deslocamento eu tenho essa equação. Se eu quero a velocidade, o que eu faço? Derivo. Então, derivando em t, eu tenho isso daqui. E eu sei que a velocidade de BA é constante, porque eu defini isso no meu referencial, né? A velocidade que o B se afasta de A é constante. Se não fosse constante, você deixa ela lá, deriva, integra, faz o que você quiser com aquilo lá, certo? Mas como eu defini que é constante, só para
dar um movimento, aqui no final eu vou ter o quê? Uma definição que é importante, que é a aceleração de PA vai ser a mesma aceleração de PB. Então, essa aceleração que essa partícula tem em relação aos diferenciais é igual para os dois, nesse movimento relativo, né? Então é isso. Vocês vão estudar, talvez, movimentos em que a velocidade dos referenciais não vão ser constante. Aí, tudo bem, tem que usar definições de derivadas integrais, né? Aqui no caso eu defini x, derivei, obtive v, derivei de novo, obtive aceleração. Beleza, galera? Movimento 2D é a mesma coisa, aqui tá para ver um pouco melhor, né? Então aqui eu tenho referencial A, que vai até a partícula P, referencial B, que vai para a partícula P. Aqui eu tenho uma velocidade B em referencial A, que é constante. O que vai ser? RPA vai ser a soma de BA mais PB da RBA. Soma de vetores. De novo, se eu derivar, eu tenho velocidade. Se eu derivar de novo, eu tenho aceleração. Não muda nada. 3D, mesma coisa, só que o desenho ficaria um pouco mais chatinho, mas você faria a mesma coisa com 3D. O que mudaria com 3D e 1D, vocês perceberam que as equações são iguais. O que muda é porque 1D você vai ter, por exemplo, I ou J ou K. 2D você vai ter IJ ou IK ou JK, dependendo dos eixos. E no movimento tridimensional você vai ter os três vetores unitários, né? I, J, K. Ou seja, você vai trabalhar com esses três vetores unitários, derivando eles e usando aquelas propriedades derivadas, né? Que a gente já foi definido, né? Então é isso, galera. Então é isso, o que eu tinha para falar foi isso, dessa parte um pouco de movimento. Então vocês viram que são importantes sim estudar aceleração e velocidade e posição de deslocamento para caracterizar movimentos. Exemplos que eu dei aí foi o movimento balístico, né, e movimento uniformemente variado, que vocês estudam. Vai ter outros movimentos de partícula. Muitas vezes vocês não vão ter nem que definir o movimento, ele dá as equações. Aí tem o tempo lá, t ao quadrado, pode parecer exponencial, logaritmo. Aí vocês só aplicam mesmo as propriedades que vocês aprendem em cálculo mesmo. Eu espero que não tenha sido muito confuso. Se for muito confuso, peço perdão. Mas que tenha sido uma aula esclarecedora e curiosa, que ajudou vocês a entender um pouco mais aquelas equações de ensino médio, né? E que eu possa ter ajudado um pouco vocês aí. E tem a lista lá dos exercícios. Eu reservei alguns exercícios bem legais, assim, objetivos para vocês fazerem. Espero que ajudem vocês. E qualquer coisa, só manda mensagem para nós no Discord e no WhatsApp. Beleza? Valeu, galera.